A paz do Senhor. Que alegria, hein? Que bênção esse louvor. Oh, aleluia. Agora nós vamos dar continuidade ao culto. Eu quero cumprimentar você que está conosco pela primeira vez. Aliás, cumprimento a todos, mas a você que está conosco pela primeira vez, você que entrou nesse canal para nos assistir o culto e participar deste culto, eu quero dar uma saudação para você, como sempre demos a todos aqueles que chegam pela primeira vez no nosso culto presencial. Quero lembrar para a igreja o que nós falávamos para aqueles que nos visitavam. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Jesus te ama e nós também. Volte sempre. Amém? Você possa estar conosco nas outras transmissões que nós vamos fazer com relação aos cultos de terça, quarta, quinta e a escola bíblica domingo de manhã, e esse culto que nós fazemos todos os domingos às 6 horas da tarde. Domingo pela manhã, 9 horas da manhã, nossas EBD, Escola Bíblica Dominical do Ministério, está sendo transmitido via internet, através do Facebook, nosso canal TV MJCP. À noite, às 18 horas, o culto da família, às 18 horas, também transmitido pelo Facebook. A terça-feira, o culto dos impossíveis, às 3h30 da tarde, 15h30, esteja conosco também no culto dos impossíveis. Na quarta-feira, às 19h30, o nosso culto é o culto de intercessão e prosperidade. Nós estamos ali com esse culto porque entendemos que Deus prospera o seu povo, Deus dá a eles em dobro tudo aquilo que ele antes tinha, como fez com Jó. Jó, quando estava orando, intercedendo pelos seus amigos. Jó 42, versículo 10 diz: mudou a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, intercessão. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Então nós vemos aí a mão do Senhor, por isso o culto se chama intercessão e prosperidade. Quarta-feira, 19h30. E quinta-feira, às 19h30, o culto de cura e libertação. Você pode estar conosco nessas programações, em nome de Jesus. Como em todo domingo fazemos, nós vamos orar pelos nossos também aniversariantes. Como fazíamos lá no culto presencial, chamávamos os aniversariantes à frente. E eu quero orar por você que fez aniversário de quarta-feira passada até quarta-feira que vem, que você possa agora se posicionar para receber aí a intercessão e a bênção do Senhor sobre a sua vida, a intercessão dos santos, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, Deus, abençoa, Pai, os aniversariantes dessa semana, Pai. Deus, venha derramar sobre eles, Pai, a Tua unção, a Tua presença, que eles sejam felizes, Deus, que eles sejam supridos em todas as suas necessidades. Dê a eles um ano de paz, de alegria, de prosperidade, em nome de Jesus. Saúde para vocês, é o que deseja o pastor e toda a igreja do Senhor, em nome de Jesus. Em nosso culto presencial, hoje, domingo, primeiro domingo do mês, nós estaríamos tendo o momento da ceia do Senhor. Mas vamos esperar quando todos forem liberados desta quarentena. Por quê? Porque nós entendemos que, na realidade, a ceia do Senhor é um culto solene, é um culto especial. É um culto que nos sentamos com Deus à mesa e participamos da ceia. Mas essa ceia simboliza a nossa vida espiritual com o Senhor. Por isso, a palavra de Deus diz que, para aqueles que vão se sentar à mesa, não é de qualquer maneira, seria com dignidade. E diz assim a palavra de Deus: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Olha, é um período de exame. Esse exame você pode fazer hoje.
Só não vamos ter a mesa, o pão e o vinho. Mas o exame você pode olhar para dentro de você. Ver como é que você está. Será que você está pronto para se assentar à mesa? Ou você precisa se acertar? É importante, todos os dias, nós nos arrependermos dos nossos pecados e produzirmos o fruto do arrependimento. Que você possa se humilhar diante da potente mão do Senhor e, junto com seus irmãos, caminharem unidos, coesos, em amor, em fraternidade, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos falar agora um pouquinho a respeito da manutenção da casa do Senhor. E quando se fala em manutenção da casa do Senhor, um texto vem à nossa mente. O profeta Malaquias fala exatamente sobre isso, e eu quero me reportar a Malaquias capítulo 3, versículos 8 em diante. Diz assim a palavra de Deus: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: e que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós a nação toda. Aí vem a ordem de Deus: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento nela, na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador. Devorador é um espírito, é um demônio especialista em atingir crentes desobedientes nessa área. Então ele diz: para que não vos consuma o fruto da terra. É o seu trabalho, a conquista tua. A vossa vida não seja estéril, não será estéril. Olha, diz o Senhor dos Exércitos: todas as nações vos chamarão felizes, todas as pessoas. Vai falar que você é muito feliz. E ele diz assim: porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Olha, amados, nós temos tido grandes dificuldades para honrarmos os nossos compromissos. A partir do dia 15 do mês passado, março, já estamos caminhando aí para a terceira semana. Aliás, amanhã já entramos na terceira semana, da quarta semana da quarentena. Completamos hoje a terceira semana da quarentena. Meu Deus, já estamos há 21 dias nesse estilo novo de vida, sem sair de casa. Temos que estar em casa junto com a nossa família, aqueles a quem Deus colocou ao nosso lado. E precisamos viver isso com intensidade. Então, nós estamos há já 21 dias nessa situação, quase um mês, e que a igreja não tem culto presencial. Os cultos estão sendo feitos através da internet, Facebook, TV MJCP, é o nosso canal, e clamamos a todos os membros da nossa igreja para os cultos, quando voltarmos para a casa do Senhor, como encontraremos a casa do Senhor? Não se esqueçam da casa do Senhor. Você que é membro desse ministério, eu quero dizer para você: não se esqueça da casa do Senhor. Eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Eu tenho esperança de que voltaremos para a casa do Senhor, voltaremos para adorar a Deus em espírito, em verdade, lá junto com os irmãos, louvando, com aquela banda maravilhosa, com os irmãos e as irmãs do louvor. Nós vamos caminhar nesse sentido. Mas enquanto não estamos lá, nós temos a responsabilidade. Deus colocou uma responsabilidade: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Nós precisamos, por quê? Porque temos compromissos importantes a serem cumpridos. E eu quero ensinar você que era presente no culto de terça, quarta, quinta, no dia domingo, você, além do teu dízimo, você dava uma oferta para o Senhor. Era assim que nós fomos educados. Foi assim que nós fomos alimentados pela palavra de Deus.
fomos doutrinados, discipulados. E o que acontece? Hoje, você está em casa assistindo o culto, participando do culto pela internet. Mas aquilo que você propõe no teu coração, dar como oferta nesse dia, junta o de terço, de quarto, de quinta, de domingo, e leva à igreja. Nós temos 2 plantões, né? O plantão durante a semana, que é de 5 da tarde às 8 da noite, de 17 às 20 horas, pastor João Pedro. E no domingo, 2 pastores estão escalados, né? De 10 ao meio-dia e de 4 da tarde às 6 da noite. 16 às 18 e de 10 ao meio-dia. Você tem essa liberdade de poder ir lá. Ah, mas pastor, eu não vou lá porque eu não posso sair de casa. Você sai para ir ao mercado, você sai para ir à farmácia, você sai para ir à padaria. Então eu quero dizer para você o seguinte: sai também, vai lá na casa do Senhor e leva o teu dízimo de obediência, a tua oferta de amor. Isso que é importante para você, em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus. Agora, se você não pode mesmo ir à casa do Senhor, levar o teu dízimo, a tua oferta, mas você pode fazer um depósito bancário, pode ir ao banco, né? E fazer o depósito bancário, ou pelo seu celular, pelo seu tablet, pelo seu computador, você fazer uma transferência. Eu quero dar as informações para você da nossa conta bancária. Banco Bradesco, agência 0582-7. E a conta corrente 13226-8. O nosso CNPJ, um número grande, mas eu vou ler: 00080-677-0000268. Está aí na tela o quadro que com certeza vai te ajudar você a anotar, e você faça o teu depósito, faça a tua transferência, nos ajude, nós precisamos da tua fidelidade, em nome de Jesus. Você é membro desse ministério, seja fiel. A Bíblia diz: ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Agora, se você faz parte, você que está participando conosco deste culto, e faz parte de alguma igreja, é lá na tua igreja que você tem que dizimar e ofertar. Leve lá para o seu pastor, para a sua igreja, para que ele possa honrar também os compromissos de lá. Mas agora, se você não tem ainda um lar espiritual, não tem ainda a cobertura de um pastor, mas você está compreendendo a necessidade da oferta e do dízimo, olha, amado, se você quiser nos ajudar, coopere. O momento é esse. Faça uma transferência. Aí estão as informações a respeito do nosso banco, do Banco Bradesco, da nossa conta bancária. E se você quiser nos abençoar, será uma alegria muito grande. Fique à vontade, em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração pelos dizimistas, por aqueles que estão dizimando e ofertando na casa do Senhor. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, Pai, colocamos nas tuas mãos agora, Pai, os dizimistas e os ofertantes, para que, ó Deus, o Senhor venha abençoá-los, Pai, suprir as suas necessidades. Ah, Deus, em nome de Jesus, abre as janelas dos céus, como diz o profeta Malaquias, e derrama bênçãos sem medidas sobre o teu povo. Repreenda o devorador, e que todas as pessoas que nos cercam possam ver e dizer que nós somos muito felizes, porque somos uma terra deleitosa. No nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém, queridos? Bom, mas o último aviso, antes de orarmos, quero lembrar a todos os colaboradores da palavra de compromisso, que a diaconisa Alcimari está dando um plantão todas as sextas-feiras. Toda sexta-feira ela estará na igreja, de 8 da manhã às 4 da tarde, de 8 às 16, para receber as cestas básicas para a distribuição. Então ela vai receber para preparar as cestas. Olha, nós estamos ouvindo as notícias. Vem aí agora uma onda forte de dificuldades, dificuldades para comprar o alimento, dificuldades para pagar as contas, porque vai vir desemprego,
Nós vamos orar, nós vamos clamar daqui a pouquinho. Mas essas são as notícias. Nós já estamos vendo setores da economia sendo atingidos fortemente. Turismo, hotelaria, transporte aéreo, transporte, olha, esses especiais, ônibus especiais de turismo, isso tudo parou, está parado, né? Toda a parte que as pessoas que trabalham como garçons, as pessoas que trabalhavam por conta própria, está proibido, nesse momento está proibido, não pode abrir uma banca, não pode abrir um churrasquinho, não pode abrir nada. Então nós estamos vivendo dias muito difíceis e nós precisamos levar à casa do Senhor a nossa contribuição na área de alimento, para que a gente tenha como acudir o necessitado, tá, amados? Que você possa nos ajudar. Não pare de fazer a obra que Deus confiou a cada um de nós. Amém, igreja? E eu quero agora levantar uma oração pelo Brasil, pela Bolívia, pela América do Sul, por todos os países que estão envolvidos com esse vírus terrível, o coronavírus, e também por Israel, né? A Jerusalém aqui da terra, Pai. A Tua palavra diz para a gente orar por Jerusalém, pela paz em Jerusalém. Nós vamos orar, nós vamos agora nos unir em oração, que você possa, aí de onde você estiver, levantar essa oração, levantar o clamor pelo nosso Brasil, pelo nosso presidente, pelo Congresso Nacional, pelos ministros que estão atuando, Pai, junto com as equipes todas, Pai, desse executivo do Brasil, Pai, pelos governadores, pelos prefeitos, Pai. Ó Deus, por todos aqueles que estão imbuídos do legislativo, Pai, que nessa hora, Pai, eles possam, ó Deus, abandonar a linha partidária e olhar para esta nação, Pai, como a nação onde ele e sua família se encontram. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, toma os juízes também, Pai, o Superior Tribunal Federal, ó Deus, que eles não venham legislar, Pai, ó Deus, por partidarismo, ó Deus, por tendências, Pai, que eles possam, Pai, ó Deus, legislar, Pai, em prol da população brasileira. Ó Deus, em nome de Jesus, entregamos nas Tuas mãos o Brasil, Pai. Ó Deus, queremos Te pedir pela área da saúde, Pai, pela área do emprego, pela área econômica, Pai, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, que esse vírus seja banido desta nação, Pai. Profetizamos a derrota dele, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, venha suprir todas as necessidades, Pai. Ó Deus, desta nação, para poder organizar, Pai, ó Deus, essa situação toda que parece que é um caos, mas se tiver organizado, Pai, não será um caos, Pai. Dá sabedoria aos ministros, à equipe dos ministros, Pai, ao nosso presidente, aos deputados, aos senadores, Pai, aos juízes, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, que as nossas forças armadas estejam prontas, Pai. Ó Deus, que as forças de segurança, Pai, a Polícia Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar, ó Deus, a Guarda Municipal, todas as áreas, Pai, referentes à segurança, Pai, nós possamos sentir, ó Deus, o Brasil seguro, Pai, o país, Pai, ó Deus, organizado, Pai, cuidado, em nome de Jesus, Pai, entregamos nas Tuas mãos, Pai, ó Deus, a nossa nação, queremos orar, estender essa oração para a Bolívia, Pai. Ó Deus, nós temos a bandeira do Teu Evangelho fincado naquele país, Pai, lá na cidade de Cochabamba, Pai. Ó Deus, dá àquele país também livramento, Pai. Em nome de Jesus, Pai, a todos os nossos, Pai, vizinhos, Pai. Os países que fazem fronteira com o Brasil e aqueles que, como Chile e Equador, Pai, que não fazem fronteira, Pai. Ó Deus, que o Senhor venha dar livramento, Pai, a esses países, Pai. Queremos orar pela América do Norte, Pai, América Central, Pai. Ó Deus, países, Pai, que tem o Senhor como Senhor e Salvador da vida deles, Pai. São presidentes que temem o Teu santo nome, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, dá vitória, Pai.
Que esse espírito de morte cesse, essa mortandade cesse agora, na Europa, Pai, em nome de Jesus, na África, Pai, na Oceania, na Ásia, Pai, em toda parte desta terra, Pai. Nós repreendemos, Pai, a fúria dessa mortandade, Pai, em nome de Jesus, Pai. Quero interceder também por Israel, Pai. Ó Deus, é o teu povo, Pai, tu tem uma aliança com eles, Pai. E essa aliança vai acontecer, Pai. Vai voltar ainda a última semana. Israel vai passar por essa última semana de anos, Pai. Vai passar pela grande tribulação, Pai. Ó Deus, mas nós te pedimos, Pai, por Jerusalém. Te pedimos por aquele povo, Pai. Que eles venham a aceitar a Jesus Cristo como o único Messias, o único Senhor e Salvador da vida deles. Em nome de Jesus, Pai. Nós oramos crendo, ó Deus, nos teus milagres. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Agora nós vamos para a palavra de Deus. Nós vamos para Mateus, capítulo de número 16. E o tema, deixa eu beber uma aguinha. O tema: quem é Jesus para você? Olha, tema forte. Versículo 13 em diante. Mateus 16, 13 em diante. Indo Jesus para os lados de Cesaré de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjona, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém soubesse ser ele o Cristo. Aleluia! Que texto, hein? Forte, porque vai falar muito com você que ainda não conhece Jesus e também conosco que conhecemos Jesus. Quem é Jesus para você? Terça-feira passada, eu estive com a oportunidade para pregar e preguei a mensagem A Igreja e o Mundo. Quem somos nós? Agora é Jesus que pergunta quem é ele. O que nós dizemos a respeito dele? Na terça-feira, a pergunta é: quem somos nós? A igreja precisa saber quem ela é. Foi Jesus quem fundou a sua igreja. Por isso, ele pergunta a respeito de si mesmo aos seus discípulos. Na primeira pergunta dirigida aos discípulos, Jesus queria saber o que o mundo diz a seu respeito. Olha que coisa interessante. Quem diz o povo ser o Filho do Homem? O que é que as pessoas que ainda não fizeram uma aliança com Deus através de Jesus acreditam a respeito do mundo espiritual? Esta pergunta é simples de responder. As pessoas que não têm Jesus, as pessoas que ainda não fizeram uma aliança com Deus através de Jesus, vão responder que na reencarnação. O mundo espiritual trabalha sempre através de reencarnações sucessivas. Isso é o que eles vão responder. Eles responderam que Jesus era uma reencarnação. Eles responderam assim. Os discípulos falaram: olha, o povo pensa assim. João Batista já havia morrido decapitado. Eles pensavam que Jesus era a reencarnação de João Batista. Outros compararam o ministério de Jesus ao ministério de Elias.
e pensavam ser ele a reencarnação de Elias. Outros comparavam o ministério de Jesus ao do profeta Jeremias e pensavam que ele era a reencarnação de Jeremias. Olha, mas é assim mesmo, porque o mundo não conhece a ressurreição. Outros pensavam que Jesus era a reencarnação de algum dos profetas. Algum profeta que Deus havia enviado para exortar o povo de Israel na sua trajetória de vida. Nós precisamos nos lembrar disso, igreja. Porque esse é o resumo do que o mundo pensa a respeito de Jesus. Está aqui, nesse versículo. Versículo de número 14. O versículo 14 é o resumo do que o mundo pensa a respeito de Jesus. Até os dias de hoje, grandes religiões respeitam Jesus. O Espiritismo respeita Jesus. O Kardecismo respeita Jesus. Todas as outras respeitam Jesus, mas continuam achando que ele é um profeta, um avatar, olha, um ser iluminado, mais um coadjuvante no processo da purificação do ser humano. Eles misturam tudo. Eles misturam tudo. Muitas pessoas acreditam na reencarnação. As opiniões divergem de quem é a reencarnação. Neste diálogo fica claro que o mundo não sabe nem no que acredita. Olha só que coisa interessante. Uns dizem isto, outros dizem aquilo. Uns dizem é de João Batista, outros dizem não, é de Elias, outros dizem não, é de Jeremias, outro não, esse aí é de algum dos outros profetas. Você precisa saber com toda a autoridade e conhecimento quem é Jesus. Jesus não é reencarnação e nem a favor da doutrina da reencarnação. Por que Jesus pergunta aos seus discípulos? Porque agora Jesus quer saber a opinião dos seus discípulos. Jesus quer saber a opinião de cada um de nós que cremos no seu nome. Os seus discípulos já haviam visto os demônios gritarem que Jesus era o Filho de Deus. Ser Jesus o Filho de Deus, olha lá o que fala em Mateus 8. Mateus, capítulo de número 8, versículo de número 29. Diz assim, ó. E eis que gritaram, olha, os dois endemoniados gadarenos, olha só. Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Os demônios, eles ouviram os demônios gritarem isso. Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Os discípulos já haviam ouvido o próprio Cristo falar quem ele era, durante a cura de um paralítico em Cafarnaum, no versículo 6 do capítulo 9. Vamos aí, é só seguir, né? Está fácil hoje acompanhar a mensagem. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então Jesus disse para todos ouvirem claramente que ele tem poder para purificar pecados, para perdoar pecados. Não importa o teu, ele é capaz de limpar, de purificar, de perdoar. E nunca mais colocar o dedo em direção dizendo que você era isso ou aquilo, porque você vai passar a ser uma nova criatura. Os discípulos viram Jesus se identificar como sendo um noivo. Isso é uma passagem, pode ser para você, profética, do tempo do arrebatamento. Olha lá. Mateus capítulo 9, versículo 14 e 15, diz assim, vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram, por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam?
Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Existe uma grandiosa promessa de que Jesus se casará com a sua igreja, a sua noiva. Isso acontecerá após o arrebatamento. A igreja vai ser arrebatada e nós vamos passar 7 anos na bodas do Cordeiro. Oh, aleluia, somos a noiva do Cordeiro. Estaremos naquela grande festa, festança no céu. Aleluia. Os discípulos, após receberem autoridade sobre os espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades, testemunharam Jesus como juiz, ao enviá-los para pregar e curar, dando preferência às ovelhas perdidas da casa de Israel. Capítulo 10, dos versículos 5 em diante, esse texto aí, nós vamos lê-lo, é rápido. Aí diz assim: a estes 12 enviou Jesus, porque ele tinha acabado de escolher os 12 apóstolos, dando-lhes as seguintes instruções. Olha as instruções de Jesus: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebeste, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sair daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Aí vem o versículo 15, Jesus como juiz: olha, em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Jesus já estava profetizando, falando como juiz, em nome de Jesus. Os discípulos foram testemunhas quando Jesus afirmou para que todos os homens e mulheres que estivessem cansados e sobrecarregados fossem a ele para serem aliviados. No versículo 28 do capítulo 11, diz assim Jesus: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia! Você quer alívio, meu irmão? O caminho certo é Jesus. Entrega a ele o teu caminho, entrega a ele a tua vida, e você vai receber de Deus a provisão para o teu fardo pesado. Os discípulos ouviram Jesus dizer que ele era maior do que o templo e que ele era o Senhor do sábado. Oh, aleluia! Lá no versículo, capítulo 12, versículo 28, diz assim: se porém, do 5, 12, 5 em diante, tá? Ou não leste na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Olha, aquela construção imensa. As pessoas ficavam, quando entravam no templo em Jerusalém. Aquela construção, a sala do trono, a sala do Santo dos Santos, e o santo, lugar santo. Olha, é tudo de ouro. E nós temos aquele que é maior do que isso tudo. Ele diz: mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocausto, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem
é Senhor do sábado. Deus tinha dado o sábado para o povo judeu descansar. Agora, Jesus diz que ele é maior do que o sábado, quer dizer, ele é maior do que o descanso de um dia na semana. Ele é o descanso eterno, aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Capítulo 12, versículo 28. Os discípulos assistiram à libertação de um homem cego e mudo, quando Jesus afirmou que era ele quem trazia o reino de Deus até nós. Se você está ainda em dúvida, como você vai se envolver com Deus? Olha aí, ó. Ele diz assim, o versículo 28, se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Meu amado e minha amada, os discípulos viram isso tudo. Esses que Jesus perguntou para vocês aí, quem sou eu? Os discípulos viram Jesus ensinar a respeito das artimanhas de Satanás. Olha, como Satanás trabalha na vida do homem. Jesus ensinou isso de uma forma tão didática. Olha só o que diz no versículo 43 do capítulo 12. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para a minha casa de onde saí, tendo voltado a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando ali, habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a essa geração perversa. Meu irmão, tem pessoas que conhecem Jesus, já entregaram a vida para Jesus, mas continuam na perversidade, continuam com um coração perverso. Neste texto, Jesus avisa como Satanás age na vida do crente que não quer se encher do Senhor. A casa foi limpa, a casa foi esvaziada, foi varrida, mas ele não quer se envolver com o Senhor, ele não quer botar Jesus. O espírito imundo que saiu volta e leva e traz mais 7 piores do que ele, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Meu Deus! Os discípulos ouviram Jesus pregar por parábolas. A parábola do semeador, aí no capítulo 13, né? A parábola do joio, a parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento, a parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola, a parábola da rede. Eles participaram, olha, da primeira multiplicação. Oh, aleluia! Ele fala aqui, ó, no capítulo de número 14, fala da primeira multiplicação de pães e peixes. Meu irmão, tu já imaginou, você se estivesse lá, vendo Jesus multiplicar pães e peixes? Eles testemunharam Jesus andando sobre o mar. Eles viram Jesus curar à distância, fazendo com que aquele versículo que diz que ele é de perto e ele é de longe, é o mesmo Deus. Lá em capítulo 15, versículo 21, a história da mulher cananeia. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou, sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã.
Jesus curou a filha dela à distância. Meu Deus, que coisa linda! Aleluia! Aleluia! Eles testemunharam a segunda multiplicação dos pães. Está aí também em Marcos, em Mateus, capítulo 15, do 32 ao 39. É uma multiplicação tremenda. Comeram, eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Meu Deus, era uma multidão. Mas Deus, através de Jesus Cristo, multiplicou os pães e os peixes e saciou de fome aquela multidão. Eles também, olha, agora Jesus faz essa pergunta para os seus, louvado seja o nome de Jesus, para os seus discípulos no capítulo 16, né? Está aí o capítulo 16, chegamos nele, no versículo 15, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? A pergunta é para os discípulos. A pergunta é para nós, Igreja do Senhor. Nós que o conhecemos, nós que temos visto ele fazendo milagres, vimos a história durante meus 32 anos de crente. Quantos milagres eu já vi Jesus fazer? Quantas transformações de vida, quantas curas, quantas obras maravilhosas nós já vimos Jesus fazer. Como diz o nosso pastor Luiz Cláudio Salgor, quem é Jesus para você, igreja? Você saberia responder essa pergunta? Ou é só alguém que quando as coisas apertam, você clama? Ou é só alguém que você se lembra quando as coisas não estão indo muito bem? Ou é só alguém que você procura ter comunhão aos domingos? Que durante esta quarentena nós possamos mudar a nossa opinião a respeito de Jesus. Não faça de Jesus um patuá, um amuleto. Meu amado, minha amada, eu vivi isso na carne. Eu tinha, quando eu era mais novo, sem conhecer Jesus, uma entidade me deu um patuá, uma proteção que eu usava dentro da minha carteira para não faltar dinheiro. Eu só vivia no cheque especial, minha conta só vivia virada. Em certa ocasião da minha vida, eu usei uma corda chamada corda de Santa Filomena. Aquela corda ficava apertada na minha barriga. Eu tinha que tomar banho com ela. Ela ficava toda úmida. Meu amado e minha amada, é uma tristeza. O desconhecimento de quem é Jesus é uma tristeza. Você fica preso aos amuletos, aos patuais. Não faça de Jesus um conhecido apenas. Não faça de Jesus um colega. Jesus perguntou aos seus discípulos, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro toma a palavra e respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para o homem ter essa afirmação, ele precisa receber do alto, ele precisa receber esta informação do Pai que está nos céus. E para receber esta afirmação do Pai, a barreira da inimizade precisará ser derrubada. A fé precisará chegar até o coração do homem. Lá em Efésios capítulo 2, versículos 11 em diante, é um texto lindo, que diz assim, portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne,
por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Aleluia! A barreira é quebrada quando tomamos a decisão de fazer parte da família de Deus. Você precisa tomar essa atitude na sua vida, você que ainda não tomou. Entregando a nossa vida para ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. Né? Como diz aqui, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Então o Espírito Santo de Deus tem que guiar, tem que tomar a frente das nossas vidas. Ninguém falou mais sobre esta pedra do que Pedro. Lá em 1 Pedro, olha, muito interessante isso, 1 Pedro, porque Pedro ficou marcado, né? Como também ficou quando Jesus foi transfigurado naquele monte. Ele deixou isso registrado na sua segunda epístola. Mas aqui Pedro vem falando a respeito disso, muito interessante, capítulo 2 da primeira epístola de Pedro, nos versículos 1 em diante, diz assim: despojando-vos totalmente, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Olha que coisa linda, ó. Então, acabou de nascer, existe um leite chamado leite espiritual da parte de Deus. Como crianças recém-nascidas, existe um genuíno leite espiritual. É aquele alimento que vai dar o sustento para o teu crescimento. Na nossa igreja nós temos lá o discipulado. Preparamos aquelas vidas que aceitaram Jesus, acabaram de nascer, vão para o berçário é o discipulado. E lá, olha, eles vão sendo alimentados como o genuíno leite espiritual. E a Bíblia diz: vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes
a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, está falando agora da igreja, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Que coisa linda essa passagem, né? O que é que eu aprendo com Pedro? Que todas as nossas experiências com o Senhor nos farão ser pregadores daquela experiência que tivemos com ele, Jesus. Pedro teve uma experiência tremenda, não foi carne e sangue quem revelou, foi meu Pai que está no céu. Revelou o quê? Que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse que sobre esta pedra, que pedra é essa? Jesus. Sobre esta afirmação de que ele é o Filho de Deus, seria edificada a igreja, e contra ela as portas do inferno não prevaleceriam, como está aqui em Mateus 16, 18. Nós não podemos abrir mão das experiências que Deus nos proporcionou, que possamos colocar estas experiências no nosso testemunho de vida. Toda vez que você for falar do amor de Deus, fala das experiências que Deus tem te dado. É assim que Deus quebra as cadeias, Deus quebra os grilhões, porque se Ele fez conosco, Ele fará com o outro. Jesus afirma que Pedro é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro explica em sua epístola que a pedra que os construtores rejeitaram é Jesus. Jesus é a rocha eterna. É sobre a igreja edificada na rocha eterna que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém, igreja? Muitas pessoas usam o versículo seguinte para dar a Pedro as chaves da porta do céu. Dizem que é Pedro que faz chover. Diz que é Pedro que vai determinar quem entra no céu e quem não entra. Amados, é a falta da revelação que vem do alto. Jesus está falando que tem uma chave que ligaremos e desligaremos. A chave é o nome poderoso de Jesus. Quem crê e for batizado será salvo. E é em meu nome. Olha Jesus como é que fala. Nós pregamos isso terça-feira. Em Mateus 16, 20. Aliás, em Mateus 18. Mateus 18, vamos lá em Mateus 18. Louvado seja o nome de Jesus. Versículos 18. Ali Jesus fala com Pedro, mas aqui ele fala com todos os discípulos. Ele diz assim: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. Versículo 18 do capítulo 18, tá? E tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra, a igreja viva, a igreja que está atuando, concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Que promessa linda, que sossego traz para a nossa alma. Aleluia! No capítulo 16, no versículo 20, lá, Jesus adverte os discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Mas eu quero dizer que esse versículo caducou, e caducou mesmo com a ordem da evangelização. Jesus não queria se revelar dessa forma agora, mas depois que ressuscitou, antes de ser assunto aos céus, ele avisa a igreja: ide pregai o Evangelho. E o que o Evangelho revela? Que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Que Jesus Cristo é o Senhor. Que Ele é o Cristo.
Hoje devemos anunciar que Jesus Cristo é o Senhor, Cristo de Deus, o Filho de Deus, o Salvador de todos os que creem. Precisamos anunciar para que vidas venham a ter comunhão com Deus através de Jesus e pararem de acreditar na reencarnação. Pregar Jesus a tempo e fora de tempo, essa é a ordem. Sendo oportuno ou não, essa é a ordem. Precisamos pregar, mas a maior pregação é a nossa vida. Pregue Jesus com a sua vida. Mostra para o mundo o que Jesus fez na sua vida. Amém, igreja? Como eu preguei na terça-feira, o tema, o mundo e a igreja, quem somos nós? Nós precisamos ou precisaremos ter a opinião de Deus em nossos lábios. Precisamos ter a palavra, os oráculos de Deus. Precisamos falar segundo os oráculos de Deus. Disse Jesus a Pedro: não foi carne e sangue quem te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Precisamos colocar em nossos lábios a revelação de Deus a respeito de Jesus. E o que Deus fala a respeito de Jesus? Oh, aleluia! Que Jesus é o Filho do Deus vivo. Que Jesus é o Verbo de Deus. Que Jesus é a ressurreição e a vida. Que Jesus é a vida eterna. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que Jesus é a porta e não Pedro. Que Jesus é a rocha eterna e não Pedro. Que Jesus é a base da igreja, o fundamento da igreja, não Pedro. Pedro, quando entrou na casa de Cornélio, lá em Atos 10, não precisamos ir lá, eu só vou contar a história. Disse para Cornélio, quando este se ajoelhou para adorá-lo: ergue-te, que eu também sou homem. Pedro ensinou a Cornélio a adorar a Deus, somente a Deus. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero dar a você agora uma oportunidade ímpar. Você que está aí, acabamos de pregar a palavra. Dá um tempo para você adorar a Deus. Vamos adorá-lo na beleza da sua santidade. Tire alguns segundos. Feche os teus olhos. Levante os teus braços, as suas mãos e adore-o. Adore-o na beleza da sua santidade. Você deve expressar para Deus quem Jesus é. Diga que Ele é o Filho do Deus vivo. Diga que Ele é o Verbo de Deus. Diga que Ele é a ressurreição e a vida. Diga que Ele é a vida eterna. Diga que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Diga que Ele é a porta. Diga que Ele é a rocha eterna. Diga que Ele é a base da igreja, o fundamento da igreja. Diga tudo que você conhece a respeito de Jesus, isso é adorá-lo. Jesus, filho de Davi. Jesus, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o amém. O verbo vivo. Aquele que vem, aquele que disse que vem e virá. Todas as suas promessas têm em ti o amém, o sim. Louvado seja o nome de Jesus. Paizinho querido, nós te agradecemos, Pai, por Jesus ter vindo e nos libertado. E você, que ainda não entregou a sua vida, Jesus quer te libertar hoje. Te libertar das falsas crenças, das religiões, do ateísmo. Ele é o Criador. Ele é o mantenedor da vida. Aleluia! Eu quero agora orar por você que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Eu quero que você, aonde você estiver, eu quero que você faça essa oração comigo. É assim que se entra no céu. Coloque a sua mão no seu coração e diga assim: Senhor Jesus, eu abro o meu coração e te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Perdoa os meus pecados, escreva o meu nome no livro da vida. Eu creio que o Senhor está vivo, porque tu és a ressurreição, tu venceste a morte. Hoje eu sou teu filho
e Tu és o meu Deus e o meu Pai. Coloco nas Tuas mãos todos os meus adversários e todos os meus inimigos. Eu Te agradeço, Jesus, por ter descido do céu para me alcançar neste momento, através do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém? Você acabou de se tornar filho de Deus, fazer parte da família de Deus, e o conselho para você é o seguinte: procure uma igreja mais próxima da tua casa, uma igreja que pregue a palavra, que tenha compromisso com a palavra, em nome de Jesus. Eu quero agora fazer uma oração por aqueles que estão assistindo, participando desse culto. Você que já é do Senhor, eu quero orar. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, Pai, muitas vidas, Pai, estão nos assistindo agora e muitas assistirão esse vídeo, esse culto, Pai, a Ti. E eu quero ministrar, Pai, a Tua paz, que excede todo entendimento, a Tua alegria, que ninguém pode roubar, a tua, ó Deus, a Tua segurança, ó Deus, que nada pode abalar, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, eu ministro, Pai, ó Deus, sobre essas vidas, a cura e a libertação, em nome de Jesus. Toda enfermidade bata em retirada. Que o Espírito do Senhor agora faça uma obra tremenda na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Agora chegou a hora de nós encerrarmos essa reunião. Como diz o pastor Roberto, né? Mas chegou a hora. Chegou o momento de nós nos despedirmos. Queremos te agradecer por você ter ficado até esse final de culto conosco. Eu vou dar a bênção final, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, que agora o Senhor venha abençoar, Pai, o Teu povo, abençoar esta nação, que o grande amor de Deus Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, agora e para sempre. Amém? Amém. Olha, se você tiver oportunidade, compartilhe este vídeo, porque é a maneira de nós evangelizarmos hoje, é através da internet. Não podemos ter reunião, não podemos ter ajuntamento, não podemos fazer nada, mas a internet está aí à disposição do povo de Deus. Vamos ler a faixa, que nós sempre encerramos o culto lendo essa faixa. 2020, o ano da promessa, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Fiquem na paz, que Deus te dê uma semana de vitória, em nome de Jesus. Amém e amém.